Iniciamos então mais uma atividade na nossa Casa Espírita, Fé, Luz e Caridade, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, onde nós viemos aprender e consolar a nossa alma, pedindo permissão aos mentores da casa, Jesus, para falarmos dos ensinamentos do nosso Mestre. O capítulo escolhido para hoje é o do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, onde fala: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Dentro deste capítulo tem: não julgueis para não serdes julgados. Nós vamos falar mais especificamente da parte dos julgamentos. Mas antes, vamos voltar às bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Este ensinamento Jesus trouxe na ocasião do Sermão do Monte. E as bem-aventuranças são as virtudes que Jesus ensina para que nós possamos aprimorar a nossa alma, aplicando estas virtudes na vida atual. Assim ele fez no passado e continua o ensinamento para nós. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, o que se constitui em geral, até nos dias de hoje, um desafio. Quando se fala em perdão, normalmente já existe um certo temor, porque as pessoas acham um pouco difícil essa questão. Mas o esquecimento das ofensas é próprio das almas mais elevadas, que paira acima dos golpes que ele possa desferir. Na verdade, isso aqui a gente pensa assim: então que as almas mais elevadas, as almas mais evoluídas, não obrigatoriamente. Segundo a Joana de Ângeles, nós podemos colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos, acima das vibrações normais da faixa material, que seria a mágoa, o medo, a ansiedade, a raiva. Então, quando nós nos colocamos acima dessas situações emocionais, nós somos almas elevadas, estamos elevados acima, então, deste patamar. E quando nós estamos nesta situação, nós não incomodamos com o que os outros falam, porque não nos afeta. É o que Chico Xavier dizia: ele não tinha que perdoar ninguém, porque ninguém magoava ele. No conceito dele, para ele todas as pessoas eram muito bondosas, afetuosas, ninguém magoava. Então, se nós conseguirmos nos manter nessa situação emocional, nós também não vamos ter que nos preocupar. O problema é que nós ainda não estamos bem preparados para tudo isso, né? Então, a gente pode pensar assim: mas como é que é a misericórdia? Como é que a pessoa misericordiosa, como é que ela se caracteriza? Lembremos de Jesus, que era pura calma, mansidão e caridade. Nós estamos longe, né? Nós estamos tentando aprender com o nosso Mestre, mas ele ensinou e vivenciou, por isso que ele foi chamado de Mestre. A misericórdia não revida qualquer provocação. Então, quando nós estivermos numa situação que possa nos causar algum desconforto, lembremos da misericórdia para não revidarmos. A pessoa misericordiosa não espera ser perdoada, ela perdoa.
Não espera ser amada, ela ama. Não espera ser auxiliada, ela auxilia. Ela não espera ser compreendida, ela compreende. E assim por diante. Então é uma pessoa despojada de si, olhando para o outro. Normalmente a pessoa misericordiosa olha os outros com leveza, com sentimentos puros, sem qualquer julgamento. Então agora nós vamos entrar no subtítulo, que é o mais que eu vou focar mais hoje, que é o do julgamento. Não julgueis para não ser julgados. Subtítulo deste capítulo, então, aqui da misericórdia. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Allan Kardec utilizou aqui para o contexto dos julgamentos a situação que João, o discípulo João, no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 3 a 11, ele narra quando Jesus estava junto à multidão na praça e num determinado momento acontece uma movimentação de agitação, onde todos ficaram um pouco conturbados, e escribas e fariseus trazem uma mulher e colocam essa mulher no centro da praça, na frente de Jesus, e apresentam-na a Jesus e dizem: esta mulher foi encontrada em adultério. O que tu dizes disso? Pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Jesus olha para a multidão, olha para aquela mulher com ar desesperado, simplesmente se abaixa, tranquilamente, e começa com o próprio dedo escrever no chão. Mas os acusadores continuam insistindo. Então, mestre, o que tu dizes? Esta mulher foi encontrada em adultério e pela lei de Moisés ela deve ser apedrejada. Jesus então levanta, olha a multidão e diz o seguinte: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Volta a baixar-se e continua escrevendo. Quando ele fala dessa forma, a partir dos velhos, dos mais velhos, eles começam a afastar-se vagarosamente. E seguindo eles, um por um, foram esvaziando a praça. Com relação a essa evasão que houve, o Humberto de Campos, no seu livro A Boa Nova, diz que o momento que Jesus fala que atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado, que todos ficaram ensimesmados. Interessante, né? Ensimesmados consigo próprios. Ou seja, começaram a cismar a respeito de si próprios. E todos se afastaram porque eles sabiam que não era aquela mulher a única pecadora, mas todos tinham os seus conflitos, os seus deslizes, os seus desvios da lei, os seus desregramentos, que eles mascaravam com atitudes externas, mas sabiam que cometiam também os seus pecados, que eram a palavra que se usava naquela época. Então, o ensimesmar-se de Humberto de Campos
é o cair em si, dar-se conta. Naquele momento, a voz da consciência falou mais alto, em todos. Então, a autoridade moral de Jesus atuou não somente com relação à mulher que foi ali para ser julgada, mas atuou em todos, porque foi geral a reação de voltarem-se para si e se afastarem. Amélia Rodrigues também fala nessa situação, que Jesus era um libertador de consciências e de sentimentos, que penetrava o âmago do ser e desvelava a própria consciência. Foi o que aconteceu neste momento com todos, né? Que Jesus, com a sua ternura, mas firmeza, e com a sua autoridade moral, porque ele não tinha nenhuma característica do descontrole humano, de humanidade, ele era um ser superior reencarnado, né? Então, ele tinha esta capacidade de tocar no âmago das criaturas, fazer com que elas se dessem conta da necessidade que cada um tinha de se modificar. Então, libertador de consciências e sentimentos. Também a Amélia Rodrigues é uma profunda conhecedora do Evangelho, escreve lindas obras. Aqui, esse livro que eu estou citando é Vivendo com Jesus. Amélia Rodrigues diz o seguinte: todo agressor é enfermo do espírito e comprar-se em inquietar os outros pela inveja da paz de que se fazem portadores. Então tenhamos cuidado quando nós tivermos a tendência de olhar alguém com o nosso julgamento, que é muito comum às vezes, a gente sem querer, a gente julga. Somos doentes da alma e do espírito, ainda em desajuste. E o pior, ela diz que por ciúmes de ver os outros melhores do que nós. Quanto nós ainda temos que refazer na nossa intimidade. E a gente nega isso. Nós não queremos nos ensimesmar, né? Parar a nos analisar, porque nós vamos nos defrontar com os nossos defeitos, as nossas más inclinações, que Allan Kardec fala nas obras básicas. Mas o melhor é que nós fizéssemos essa busca interior, porque assim podemos nos corrigir. De que vale nós olharmos, escutarmos o Sermão da Montanha de Jesus e achar muito bonito, muito poético, muito enlevante, se nós não vamos tentar fazer a nossa mudança, né? Que o Sermão do Monte, na verdade, é um convite à mudança, o convite ao exercício das virtudes citadas por Jesus. E a gente prefere achar muito poético, muito bonito, para não termos o compromisso de vivenciarmos e instalarmos na nossa intimidade estas virtudes, que é o caminho para a nossa paz íntima e para a nossa felicidade. A Amélia Rodrigues também diz que nessa ocasião, quando vieram os escribas e os fariseus, e eles tinham intenção, na verdade, também de provocar Jesus para terem uma desculpa para condenarem também Jesus. Dependendo da atuação de Jesus, ele também poderia ser condenado. E Amélia Rodrigues diz o seguinte: Jesus arriscou a própria vida, propondo um novo comportamento aos apedrejadores da mulher adúltera.
propondo um novo comportamento. Esta mulher era vítima de si mesma e do contexto social injusto no qual vivia. E Jesus então se expôs, ajudando-a na renovação interior e tornando-a útil à sociedade. Quanta riqueza neste pequeno texto! Porque Amélia Rodrigues, ao mesmo tempo, fala, né, que Jesus propôs de uma maneira singela, sem fala, apenas com o gesto. Ele propôs um novo comportamento aos apedrejadores. Ele fez um convite com a mesma serenidade de sempre, a mesma ternura, a mesma compreensão, a mesma misericórdia. Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Foi quase que uma rogativa que ele fez. Então, nós percebemos o respeito de Jesus naquele momento, falando com as pessoas. Ele era todo amor, todo pureza. Porque nós podíamos dizer, Jesus também julgou quando ele mandou que largasse as pedras. Não, ele passou uma sensibilidade, uma pureza, uma ternura. É uma rogativa, se nós observarmos bem. Né? Observem, olhem para dentro de si. Se não tiverem nenhum defeito, podem então atirar a primeira pedra. Todos então se sentiram naquele momento albergados na solicitação do mestre. Ninguém teve uma sensação de rebeldia, provavelmente, porque ele não tocou as almas de maneira a ferir, a condenar ou a julgar. Esta é a verdadeira misericórdia. Então, este aspecto importante, que ele convocou as pessoas a um novo comportamento dentro da lei que era vigente, né? E também ajudando a mulher na sua renovação interior. Ali, a pessoa mais importante era ela, porque ela era julgada. E no momento que ele não se dirige a ela de maneira acusatória, né, ou perquiridora, não, ele não olhou para ninguém, ele se abaixou e escreveu no chão, não se sabe o que. Uns dizem que ele escrevia defeitos. A gente não deve dar asas à imaginação, né? O mais importante aqui é a oportunidade que esta mulher recebeu devido à proposta do mestre de renovar-se interiormente. Não interessava o que ela tinha feito há poucas horas ou há poucos minutos. Interessava o que ela poderia ser a partir daquele momento, né? Renovando-se interiormente, ela tornar-se-ia útil à sociedade, como qualquer um de nós, quando fazemos o esforço de mudança e de melhora. Depois que todos se afastaram, Jesus então levanta-se e olha para a mulher que está com o rosto, as mãos tapando o rosto, em atitude ainda de desespero, de rogativa, e Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Alguém te condenou? Ela não tinha palavras naquele momento, tal era a sua angústia. Ela simplesmente disse: não. Então ele redargue: também eu não te condenarei. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça.
essa situação do verbo não te condenarei me chamou a atenção. Por que ele não disse eu não te condenei e não te condeno? Eu não te condenarei. Isto dá uma ideia de sequência, né? Como quem diga, né? E ele disse, não voltes a pecar. Então assim, ó, não te condenarei, mas tu tens o compromisso de não prosseguir no erro. Então, é uma ideia de continuidade. Eu jamais te condenarei. Eu estarei sempre para te dar as mãos, para te ajudar, mas não voltes a pecar. Então, nós podemos questionar, assim como os discípulos questionaram, depois nós vamos ver isso. Mas o mestre simplesmente liberou a mulher que estava sendo julgada por um erro grave, né? Uma agressão à sociedade com a sua atitude. Ele não a liberou do seu delito, porque ele disse, não voltes a pecar. Uma maneira delicada de dizer que ela tinha sim errado. Olha a sutileza de Jesus. Ele era tão meigo, tão límpido, que ele não tinha como machucar ninguém. Então ele disse, não voltes a pecar. Com este não voltes a pecar, ele estava sim afirmando que ela tinha pecado. Ele não em nenhum momento ele teve a intenção de eximi-la do erro. Não. Não voltes a pecar. Com isso ele então ele conseguiu fazer com que ela percebesse que realmente ela tinha pecado. E para que coisa pior não te aconteça. Aí também isso é muito significativo, porque Jesus sempre falava na vida futura, no reino dos céus, na continuidade na vida, nas consequências dos nossos atos ou nas bênçãos das nossas atitudes. Quando ele fala nas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque encontrarão a paz, a harmonia, a felicidade. Então aí também ele a liberta para este caminho de novas conquistas. Conta Humberto de Campos que os discípulos, quando ficaram lado a lado com Jesus, só eles, depois deste acontecimento, eles questionaram, mas mestre, como que tu permitiste que essa mulher não fosse apedrejada, se a lei assim manda? E ela tinha cometido adultério. E João, que era o mais jovem, questiona de novo, diretamente, quase que inconformado, mas mestre, ela precisava ser apedrejada porque eles traziam o rigor da lei dentro deles. Então ele disse, ela precisava ser apedrejada, porque ela descumpriu a lei. E Jesus então ternamente olha para João e diz, João, por acaso tu sabes o que se passava no íntimo daquela mulher? Quais as dores que acalentava aquela alma? Por acaso tu sabes o quanto ela foi relegada ao abandono desde a infância por seu pai, por sua mãe, por seus filhos mais tarde, e inclusive pelo esposo, companheiro? Por acaso tu sabes por que ela foi buscar um alento para a sua alma, sofrida, humilhada, abandonada e em solidão? Com isso, então, os discípulos ficaram todos reflexionando sobre a explicativa de Jesus, como quem dissesse, é a mesma questão, não julgueis para não seres julgado. Acaso vocês sabem por que esta mulher cometeu este ato? É o não julgar em primeiro plano, né?
E também Humberto de Campos narra que tão logo ela se afastou, Jesus a libertou, dizendo: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Ela se afastou em júbilo, com uma alegria incontida, porque a partir dali a proposta dela foi seguir o Mestre, como assim ela o fez. A partir daquele dia, ela passou a acompanhar o Mestre, se apropriar dos seus ensinamentos e, além disto, auxiliar, colocar em prática, servir todos aqueles sofredores que buscavam Jesus. Ou seja, ela provocou a sua própria renovação, buscou a sua própria renovação interior, tornando-se útil à sociedade, auxiliando Jesus a consolar, a curar, acolher na sua alma afetuosa e misericordiosa aqueles que estavam sofrendo como ela havia sofrido também. E aqui nós podemos perceber por que os ensinamentos do Evangelho dizem, né? Sede misericordiosos para receberdes misericórdia, né? Ou por porquê desta reciprocidade, né? No momento que ela precisou, ela recebeu misericórdia. Agora ela tinha aquela compreensão do outro, aquele sentimento de amor, de empatia, porque ela já tinha sofrido no passado. Então agora era a vez dela oferecer a misericórdia. E o que acontece com isso? É que a misericórdia, se todos nós agirmos desta maneira, irá se alastrando séculos a séculos, né? Ou seja, o perdão fará parte das nossas vidas, do nosso comportamento psicológico, emocional e moral. Então esta era a proposta de Jesus. Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, será que nós já somos misericordiosos? Será que nós já temos condições de vivenciar essas virtudes todas que Jesus enunciou no Sermão do Monte, que ele começou pelo bem-aventurados, os pobres de espírito, os humildes, os brandos e etc. Como nós estamos nesta caminhada, né? Então que esta reflexão aqui sirva para que nós busquemos essas virtudes. Não seja só uma busca desta narrativa, né? Um conhecimento, mas que este conhecimento seja introduzido na nossa alma. E nós possamos então, quando nos depararmos com situações semelhantes, de ressentimento, não nos ressintamos, de mágoa, não nos magoemos, de rancor, eliminemos o rancor da nossa alma. E às vezes é bem difícil, mas é um exercício, é um esforço. Nós, seres espirituais, reencarnamos exatamente para ir moldando o nosso espírito nestes caracteres morais que Jesus veio ensinar. E para isso nós temos atributos como o esforço e a vontade, que quando nós queremos a nossa mudança íntima, lancemos mão do esforço e do trabalho íntimo. E a vontade bem direcionada e bem canalizada. É difícil? É. Exige renúncia? Exige. Mas com a ajuda dos nossos mentores, de Jesus e da misericórdia divina, lenta e gradativamente nós vamos conseguindo.
Façamos cada um com as nossas possibilidades sem nos violentarmos. Estaremos no caminho da paz e do encontro com o nosso Pai Celestial.